Fala galera, bora lá então mais um pré-prova de CFG bem legal, bem bacana aqui preparado para vocês. É um pré-prova que vai ter uma questão ali de cada um dos módulos da prova, então é super bacana ali que você consiga, né, prestar atenção do início ao fim. Como você está assistindo pelo YouTube, peço por gentileza aquele mantra básico de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar o vídeo com amigos que estejam estudando. Pode seguir também as redes sociais da escola, LS Educação, professor Lucas Silva. Pode me seguir nas redes sociais que estão na tela aqui, minhas redes pessoais, e o meu WhatsApp pessoal para que vocês consigam tirar dúvidas caso seja necessário depois de assistir o vídeo. Então, bora lá, sem enrolação, sem mais delongas, bora começar, porque é extenso aqui, são 12 questões, porque a prova tem 12 módulos. Então, bora lá, questão do módulo 1, métodos quantitativos. Costuma ser um módulo um pouco chatinho, mas eu trouxe uma questão teórica aqui pra gente. Então, Gustavo é gestor da Shark Asset e está analisando uma amostra com 20 observações. Pode-se afirmar que alternativa A, só existe a possibilidade de ter uma moda. B, ao ser alterado apenas os extremos, o desvio padrão não será alterado. C, ao ser alterado apenas os extremos, a mediana não será alterada. D, a alternativa D, a média é sempre maior que a mediana. Vamos entender aqui. A média, você soma tudo, basicamente, e divide. Então, todo mundo está acostumado a fazer média desde a época da escola. A mediana é o número do meio, se for ímpar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesse meu exemplo, nessa minha amostra, a minha mediana é o número 3. Tá? Agora, por exemplo, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qual que será a minha mediana? A minha mediana é a soma do número 3 e do número 4 dividido por 2. Então, aí eu tenho ali o número de 3,5, tá? E a moda? Poxa, a moda é o número que mais vai mostrar na amostra. Então, por exemplo, eu posso ter uma amostra 1, 2, 3, 4, 5 e aí não tenho nenhuma moda. Sim, eu posso. Mas, por exemplo, geralmente quando eu vou ter uma amostra ali que fale sobre moda, é um número que vai se repetir por várias e várias vezes. É o número que mais se repete. Show de bola. Bora lá então entender aqui as alternativas. A D está errada, a média é sempre maior que a mediana. Por que, que ela está errada? Ela está errada porque a gente nem sempre a gente tem uma distribuição 100% simétrica. A maioria das distribuições é assimétrica. Por exemplo, uma distribuição assimétrica positiva, que a gente chama de cauda à direita, ou, por exemplo, a negativa, que é a cauda à esquerda, que aí a gente tem sim a média maior que a mediana, no caso de cauda à direita, né? Cauda à esquerda, que é a cauda negativa, mas muitas vezes a gente tem a cauda à direita, que é a cauda positiva. Nesse caso, a média sempre vai ser maior que a mediana. Se eu tiver 20 alunos numa sala, por exemplo, né, eu tenho uma sala aqui, uma sala de aula, LS School, e tem aqui, eu tenho 5 jogadores de vôlei, por exemplo, né, 5 jogadores de basquete, que seja. A média vai ser maior que a mediana, porque eu tenho 5 alunos que são muito altos, que têm ali 2 metros, e a galera ali tem 1,60 m, 1,70 m. Então, esses 5, apesar de serem apenas 25% da sala, eles puxam muito a média para cima. Então, a média fica maior que a mediana nesse caso, tá? Só para vocês entenderem. Então, beleza pura, alternativa D está errada. Pula C. Vamos para a alternativa B antes. Então a B ela está incorreta porque o desvio padrão, ele fala aqui, ó, ao ser alterado apenas os extremos, o desvio padrão não será alterado. O desvio padrão ele mede a dispersão em relação à média. Porque se ele alterar a média, se eu alterar um número, mesmo que seja o extremo, ele vai alterar sim o meu desvio padrão.
porque ele mede a dispersão em relação à média. Então imagina, eu tenho lá uma amostra, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu alterar o 1 e o 5 por 2 e 6, eu vou ter um desvio padrão diferente, porque eu vou ter uma média diferente. Faz sentido? Então ele está falando aqui que não vai ser alterado, está errado, né? Então está errado a alternativa B. Olha como é fácil. A alternativa A está errado. Por que está errado, né? Só existe a possibilidade de ter uma moda. É o que eu falei lá atrás. Está errado porque eu posso ter uma observação unimodal, bimodal, trimodal e assim por diante. Eu posso ter o número 6 repetindo por 4 vezes, por 3 vezes, que está repetindo mais que o 3. Então, o 3 está repetindo 2 vezes e o 6 repete 4. Qual que é a minha moda? É o número 6, né? Então, pode sim ter mais de uma moda, tá? Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa A incorreta. E a C está perfeita. Ao ser alterado apenas os extremos, a mediana não será alterada. Por quê? Se eu mexer os extremos, vamos dar o exemplo lá. 1, 2, 3, 4, 5. Alterei o 1 e o... Alterei o 1 por 2, por exemplo. Alterei o 1 por 2 e o 5 por 6. Concorda que a minha mediana está no meio aqui, o número 3 ainda? Não mudou nada, né? Então essa alternativa aqui está certa, tá? Ela tá perfeita. Porque se eu altero os extremos, a minha mediana no meio fica a mesma coisa. Ah, Gustavo, mas e se fosse 1, 2, 3, 4, 5 e 6? A sua mediana seria 3,5 e eu altero o 1 pelo número 2 e o 5, o 6 pelo número 7. Você concorda que a mediana continua sendo a mesma coisa? Que é a soma dos números do meio, né? É a soma dos números do meio dividido por 2. Então essa aqui é super simples, super fácil, é tubarão na tela, alternativa C. Bora lá então continuar. Módulo 2, questão 2. O estagiário Gustavo está estudando sobre a curva de Phillips. Ele afirma que ela... O que é a curva de Phillips? A curva de Phillips é uma teoria macroeconômica, né? Esse módulo 2 aqui é o módulo que trata de economia na sua prova. Então, basicamente, é uma teoria macroeconômica que mostra a relação entre desemprego e inflação no curto prazo. Basicamente, ele serve para demonstrar o quanto a população a população perde ou ganha, né, perdendo ou ganhando um emprego, pode interferir no balanço de preço de mercado. Exemplo, tá? À primeira vista, o raciocínio é que a alta do desemprego resulta em uma alta da inflação, mas não é bem isso. Pelo menos não no curto prazo, que é o que o Phillips aqui descobriu. Que ele descobriu lá na década, meados de 50, 60, faz um tempinho já. Esse economista, ele descobriu isso lá no Reino Unido, né, mais ou menos em 1800 e pouco, 1900 e pouco, para provar que a relação entre desemprego e inflação é inversa, ou seja, né, quanto maior é a geração de emprego, mais os preços somem, porque mais as pessoas consomem, entende? E quando eu tenho menos emprego, as pessoas consomem menos, logo a inflação ela fica arrefecida. Se você pensar bem, esse é um raciocínio lógico, né? Visto que o mercado ele se baseia na lei basicamente da oferta e da demanda. Quando eu tenho expansão de emprego, a demanda aumenta mais do que a oferta e, consequentemente, os preços vão subir. Em contrapartida, quando as pessoas perdem o emprego, elas tendem a consumir menos. Então, a oferta ela fica maior que a demanda e os preços reduzem. Contudo, né, a gente tem que lembrar que boa parte dos economistas concorda que essa teoria ela se aplica apenas no curto prazo. E a curva de Phillips ela passou por muitas mudanças ao longo do tempo. E hoje o que a gente tem no mercado é o que a gente chama de teoria da curva de Phillips aceleracionista. Então, essa questão aqui é uma questão de prova, caiu na minha prova, na época que eu fiz lá atrás, cai direto na prova dos alunos. Então, aqui é sempre lembrar,
Curva de Phillips relaciona inflação e taxa de desemprego, fala que são inversamente proporcionais. Então, alternativa B, tubarão na tela. Bora continuar. Questãozinha de cálculo, deixa eu puxar aqui que eu vou precisar da nossa amiga aqui, a HP. Pega lá. Venha pra cá. Aí. Show de bola. Então, questão 3, aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Volta o HP para a tela. Aí, voltou. Questão 3, módulo 3, que é o módulo de análise de relatórios financeiros. Então, qual o valor aproximado do EBITDA da empresa Shark Games para esse ano de 2025, considerando os dados abaixo? Lucro líquido 1 milhão, juros 100 mil, despesas com amortização 200 mil, despesas com depreciação 300 mil, IR 20%. Questão muito fácil, tá? O EBITDA nada mais é do que lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse termo ele está em inglês. Se você traduzir para o português, EBITDA vira lagida, tá? É a sigla em português. Como ele está escrito lucro líquido, eu tenho que fazer aqui 1 menos o meu 20, né? 1 menos o 0,20 que é o meu IR. Então, eu preciso pegar o meu lucro líquido. Se ele tivesse lucro bruto, eu ia somar o meu IR. Mas como ele tem o lucro líquido, eu preciso descobrir esse número antes, né, do pagamento de IR, que é super simples. Eu vou pegar 1 milhão, então deixa eu pegar aqui, pegar 1 milhão, Enter, eu tenho 1 menos 0,20, porque eu tenho 20% de R, então eu tenho 0,8, divido. Então eu chego em 1,250. Isso aqui é o que eu tinha antes de pagar o meu IR, né? Beleza. Depois é só eu somar todo o resto. Então eu vou somar 100k aqui, despesa de juros. Vou somar 200k de despesa de amortização. Somo 200k de despesa de amortização. Somo 300k de despesa de depreciação. Cheguei no 1.850. Então, 1.850 é a alternativa correta. Tubarão na tela, alternativa D. Tá legal? Então, aqui ele não é alternativa, não é só somar, eu tenho que fazer o meu IR. Então, se eu pegar 1.100, 1.300 mais os 300 na última linha, eu chego na alternativa B, que está errado, né? Eu tenho que fazer a soma do meu IR também, porque ele está falando que o lucro é líquido. 1.920, ele faz o cálculo somando tudo, inclusive o IR, e eu só faria isso se ele estivesse me passando o lucro bruto, né? E aí eu iria somar ali. Na verdade, eu não faço essa soma, né, porque ele me passa o lucro líquido, então a alternativa C está fora e só o lucro líquido também não existe, tá? Então, a alternativa D é a alternativa correta, tubarãozinho na tela. Bora lá então, questão módulo 4 questão de finanças corporativas, módulo 4. Assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmativas sobre Corporate Finance. 1. A empresa Shark é listada em bolsa e está com prejuízo operacional de 2 milhões no ano de 2025. Porém, pelo fato de ser o primeiro ano de prejuízo desde a sua fundação, isso não será absorvido por acionistas, credores, sócios majoritários e minoritários. Tá errado, né? Tá muito errado. Como ele pediu o verdadeiro ou falso, já vamos colocar um F de falso aqui. Mas por que está errado, Gustavo? Porque assim, não importa se eu tenho lucro por 10 anos, a minha ação, o meu preço do papel, ele será necessariamente refletido em bolsa. Os meus sócios, eles ganharão mais dinheiro. Agora, quando eu tiver prejuízo, os acionistas, os credores, os sócios majoritários, os minoritários, todo mundo que ganhou dinheiro na bonança também vai perder dinheiro quando a empresa estiver tomando uma tungada, né? Obviamente, eu tenho ali, existem casos, né? Saiu uma empresa bem famosa listada em bolsa que apresentou o mesmo lucro do ano anterior
porém o alto executivo ganhou bônus bem maiores, só que isso é problemas de governança corporativa, fez com que o papel derretesse, né? Mais de 20% ali em uma semana. Então isso é muito ruim para a empresa. Em suma, se a empresa apresenta um lucro menor, todo mundo sofre junto, tá? Então, a afirmativa 1 ela está incorreta, é falsa. Então, a afirmativa 2, prejuízo contábil deve ser obrigatoriamente indicado no balanço patrimonial. Perfeito, porque se a gente não indicar, a gente omitir, vamos lembrar o que aconteceu recente agora com Americanas. Então, tinha lá, foi né, postergando e fazendo um amarrado ali, passando para frente. Aí chegou uma hora, a bomba estourou, o papel caiu 95% em uma semana. Uma fraude contábil foi descoberta. Então, todo e qualquer prejuízo contábil deve ser obrigatoriamente indicado no balanço patrimonial sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, aqui, Vzinho de verdadeiro, o tubarão na tela, alternativa D, tá? Alternativa correta. Bora continuar. Módulo 5, questão de mercados e instrumentos financeiros. Essa é a mais fácil de todas, na minha opinião. Gustavo é cliente de um conceituado private banking e deseja montar uma carteira com títulos públicos federais e rentabilidade pré-fixada. Você, profissional CFG, que está aí do outro lado, que vai atender esse Gustavo, esse chato aqui, deve indicar 100% de LTN, né? Pô, Gustavo, mas por que não LFT? LFT é posse. LFT é posse. Gustavo, por que não é NTNB? Porque a NTNB é atrelada à inflação, ao IPCA. Gustavo, por que não a debenture? Por que não a debenture? Porque ele quer título público federal. Isso aqui é um título de crédito privado. Crédito privado. Então, matou. Tirou as outras três, a gente fica com a alternativa A de amor. Beleza? LTN, questão na tela. Vamos apagar aqui, bora. Módulo 6. Questão aqui de teoria moderna das carteiras e modelo de precificação de ativos. Bora lá. 6. O estagiário tem um ativo na carteira que possui correlação com o mercado de 0,5, covariância com o mercado de 0,4 e desvio padrão de 40%. Seu beta será. Beleza. O que a gente tem como beta aqui? O beta ele vai ser ficou muito feio. Deixa eu fazer um B diferente aqui. O beta ele vai ser a covariância, a covar de mercado, dividido pelo VaR do ativo. Então, dividido pelo VaR do ativo. O VaR a gente não tem, mas lembra que o S de desvio padrão, né, quando a gente vai achar lá, o S ao quadrado, o que a gente lembra que ele é? O VaR ao quadrado, o desvio padrão, né, o Szinho ao quadrado, é o que a gente chama de variância. Beleza, o desvio padrão a gente tem, né? Então, basicamente, a gente vai levar o desvio padrão ao quadrado e dividir ali pelo 0,4 da covariância de mercado. Por que eu não vou usar a correlação de mercado? Porque não precisa, tá? Na fórmula, ela está aqui na alternativa, na questão, ela está aqui literalmente só para te confundir. Então, vamos puxar HP para a tela. Nossa amiga aqui. Apagar tudo, apaga HP, beleza. Então, vou colocar, vamos devagarzinho, ó. 0,4, Enter, 0,4, Enter de novo, 2, eleva, divide. Pronto, 2,50. Não tem segredo. Mas eu faz direto no HP. Faça direto no HP, são questões objetivas e fáceis da gente matar. Então, a gente sabe que 2,50 é o meu beta. Isso significa que ele é mais arrojado do que o mercado, porque com o mercado ele tem uma correlação apenas de 0,5. Então, beleza, eu chego aqui na minha alternativa correta, alternativa B, tubarãozinho na tela. Beleza?
Questão fácil também. Bora lá então, módulo 7. Essa é legal. Gustavo, questão de finanças comportamentais. Bora lá. Módulo 7. Gustavo sempre foi um investidor conservador e sempre aplicou seus recursos em renda fixa. Ontem, ao ler o jornal Shark, onde notou a recente alta do Ibovespa, mas não olhou o seu histórico de rentabilidade, então ele não olhou o histórico de rentabilidade. Ele só viu o quê? A recente alta do Ibovespa. Ontem, ele viu ontem isso. E riscos do produto, decidiu investir em fundos de ações. Gustavo agiu conforme a heurística. Bora lá então. A gente sabe que a resposta certa é disponibilidade. Por quê? Disponibilidade, disponível, lembra sempre, é algo perto, recente, é algo que te faz investir ou vender algo por causa de algo muito recente que aconteceu. Exemplo, caiu o avião da empresa XYZ, vai todo mundo vender as ações da empresa, entendeu? Porque é algo muito disponível, que aconteceu agora, eu vi agora numa notícia de jornal. Por que não a representatividade? A representatividade, meu pai me ensinou que comprar ação da Petro é muito bom, porque a empresa é a maior petrolífera do Brasil e tem relação com o governo. Enfim, qualquer coisa assim. Lá atrás, meu pai me ensinou lá de trás. Eu não invisto em montadoras porque há 10 anos atrás, há 5 anos, há 12 meses, eu tive uma experiência ruim com as ações da Renault. Um exemplo, tá? Qualquer coisa assim. Então, representatividade, representativo histórico. Vai olhar o que? O histórico de rentabilidade, quando for representatividade. Então, a B, ela tá fora. Por que não a C? A C, framing, quer dizer foto. Ele está olhando uma foto que aconteceu, ele pegou um framing por exemplo, eu investi em um fundo porque eu investi em um fundo em maio desse ano, porque em maio do ano passado ele performou muito bem. Qual é a heurística que eu tô? A heurística do framing, né? Eu tenho uma foto ali e aí eu penso que sempre vai ser assim. Então tá errado também, não tem nada a ver com o que a questão pede. Excesso de confiança, o que é? É aquele investidor que paga altos custos transacionais de giro de carteira e não consegue nem bater o benchmark, não consegue nem bater um CDI, uma inflação, qualquer coisa que seja. Ele gira muito a carteira, ele faz muitos movimentos na carteira. Não está falando nada disso aqui, né? Então, a gente fica com a alternativa A, que é disponibilidade, tá bom? Então, bora lá continuar. Questão módulo 8, questão de IPS, que é Política de Investimentos. O gestor Lucas está elaborando a política de investimentos, IPS, para os seus clientes. Na fase de coleta de informações, espera-se que ele 1. Vamos ler a primeira pergunta, né? Está correto o que se afirma em? Beleza. Então vamos voltar aqui para as afirmativas. 1. Considere restrições de investimentos dos seus clientes. 2. Expectativa do mercado de capitais na visão cliente e mídias sociais. Espera-se que ele colete, né, a expectativa do mercado de capitais na visão do cliente e as mídias sociais, né, o que ele está vendo em mídias sociais. 3. Espera-se que ele colete ali objetivos de risco e retorno do cliente. Então, o que ele quer coletar nessa fase? A afirmativa 2, por que ela está errada? Está errado porque eu preciso única e exclusivamente de informações do cliente. Se ele acha que a ação de bancos está em um momento ruim porque o juros está alto e ele acha que a inadimplência vai aumentar, esse tipo de coisa, isso aí é lá na fase de montagem de portfólio, montagem de carteira. Aqui na fase de coletas eu vou fazer perguntas para ele sobre ele, né? Sobre ele e a vida dele. Tem filhos? Você tem renda ativa? Tem casa própria? Quais são suas despesas fixas? Quais são suas despesas variáveis? Qual que é seu objetivo com esse recurso? O que você espera de retorno? Olha, existem produtos que podem render mais, mas você tem um risco total do capital. Outros rendem um pouco menos, mas você te traz um pouco mais de segurança. Você tem restrição para investir? Eu sou um diretor do Bradesco, sou um diretor do Bradesco.
Poxa, então eu não posso comprar ações do Bradesco, eu tenho restrições para investir em ações, eu preciso pedir para o meu compliance para aprovar e eu só posso investir 180 dias depois. Esse tipo de coisa, todas essas perguntas, o gestor ali, o planejador financeiro que seja, que esteja fazendo esse planejamento na fase de coleta, ele vai precisar pegar, tá bom? Agora, a expectativa do mercado e de capitais na visão do cliente, o que está falando nas mídias sociais, não, tá bom? Não pelo menos nessa fase. Então a gente fica aqui com a afirmativa 2 e 3, afirmativa C, tubarãozinho na tela, tá bom? Então, bora lá continuar. Módulo 9 de alocação de ativos. Então, o estagiário decide investir em uma estratégia ASG, que foca em países, setores, empresas ou projetos de acordo com critérios que refletem valores éticos ou por cumprirem normas mínimas estabelecidas por organizações nacionais ou internacionais. Estamos falando do filtro positivo, que é exatamente o que a questão fala. Se a questão tivesse me falando ali que as empresas não refletem valores éticos, que elas não buscam cumprir normas mínimas estabelecidas, eu estou falando do oposto, eu estaria falando do filtro negativo, que não é o caso aqui da questão. Mas se ela estivesse falando sobre isso, que a empresa não cumpre valores éticos, você já pode ter o raciocínio na cabeça ali, racionalizar que vai ser ali, pode marcar filtro negativo sem dúvidas. A resposta certa é a afirmativa D, filtro positivo. E aí, por que não a B e a C? A B é best in class. Best in class a gente está falando das melhores empresas, top 3 empresas do melhor, top 3 ou melhores empresas do ASG, atreladas ao segmento de ASG. Integração ASG é a incorporação, então isso aqui estaria escrito incorporação. É a incorporação dos princípios ASG na análise do investimento, para eu saber se eu vou investir ou não. Então, está incorporado esses fatores? Então, poxa, acho que faz sentido eu investir. Então, não tem nada a ver com o que a questão pede, né? Então, aqui a gente fica com a alternativa D, filtro positivo, tubarãozinho na tela. Bora lá, então, continuar aqui. Esse módulo 10 é o meu módulo, então espero que vocês tenham bastante facilidade aqui, que é um módulo bem legal, que é um módulo de novas tecnologias em finanças. Bora lá. Gustavo é um profissional CGA, você aí do outro lado que vai ser já, daqui a pouco. Atua como gestor de fundos no Shark Bank e recebeu uma ordem de venda de muitos lotes. Para impactar o mínimo possível o preço da cota do fundo no book, ele vai executar essa venda de acordo com a técnica. Ô Gustavo, traduz para mim, o que é o book? O book é o livro de ofertas. Então, para impactar o mínimo possível no livro de ofertas. Vamos entender aqui. A afirmativa A, algo trading, B, high frequency trading, HFT, C, robo advisor ou D, machine learning. Vamos tirar as duas de baixo primeiro. O robo advisor não tem nada a ver. Por quê? É o serviço de carteira automatizada. Por quê? Ele segue um conjunto de instruções pré-definidas como um algoritmo de forma automatizada. Então, ele vai, de acordo com o time de research, o time de research faz uma troca na carteira, troca Petro por PetroRio. Ele vai lá e vende Petro de todo mundo e compra PetroRio. Geralmente essas carteiras automatizadas são pelo modelo de constant mix, né? Então o papel subiu muito, ele vai lá e vende, subiu a partir de determinado percentual, 5, 10, depende da instituição, depende da carteira. Subiu 5%, ele vai lá e vende, caiu 5%, ele vai lá e compra mais, né? Então ele vai fazendo esse rebalanceamento automático, não tem nada a ver com o que a questão pede aqui. Machine Learning, o que é? Machine Learning é um algoritmo que permite que o sistema modifique o seu comportamento de maneira autônoma, tendo ali como base a própria experiência, né, do cliente, com o mínimo possível de interferência humana.
e eles basicamente estão divididos ali em algoritmos supervisionados, não supervisionados e semi-supervisionados. Não tem absolutamente nada a ver com o que a questão está pedindo, está fora também. Alternativa B. HFT são ordens que o gestor, né, o High Frequency Trading, são ordens que o gestor busca ganhar dinheiro em frações de segundos. Tem uma relação proporcional ali proporcional e direta com o que a gente conhece como RLP, que é o Retail Liquid Provider, que é um provedor de liquidez que todas as corretoras fornecem. Então é muito parecido, porque o gestor são várias ordens bem pequenas para a gente ganhar dinheiro com aquela fração micro ali, micro e diferença de centavos. Então, o papel no mercado à vista está 28,04. O gestor, ao invés de ele descarregar uma ordem de venda de 1 milhão, que vai fazer com que execute muita coisa no 28, se ele mandar a ordem, ele vai mandando a ordem aos pouquinhos também, para tentar ganhar dinheiro com essa diferença de centavos. Mas, poxa, Gustavo, ele também, no algo trading, ele também vai executando a ordem aos poucos. Mas aqui, o algo trading é com o intuito principal de impactar pouco o book de ativos e não ganhar dinheiro necessariamente, entendeu? Então, quando eu tenho uma ordem gigante, eu tenho lá um bi, um investidor gigante da bolsa ali, o Barsi, vai vender as ações de BBAS dele, um bi. Não dá para ele jogar um bi de venda lá, entrar no pregão, o papel está 28, vou jogar aqui em 25, vou vender um bi de uma vez. O papel vai derreter, vai despencar muito, assim. Se ele jogar a ordem no 20, às vezes não vai executar tudo. Então, para ele vender, ele tem que trabalhar essa ordem. É o que os operadores antigos de bolsa, né, falavam de trabalhar a ordem, e é isso aqui, é o algo trading. Você quebra em várias frações no decorrer do pregão para diluir e impactar o mínimo possível esse book, tá bom? Então, a gente fica aqui, a afirmativa B está incorreta, a gente fica com a afirmativa A, tubarãozinho na tela. Bora lá continuar então. Tá acabando já, passou super rápido. Módulo 11, que é o módulo aqui de ética e autorregulação. Os dois últimos módulos são módulos um pouco mais de decoreba, tá bom? Então, bora lá. 11. Gustavo está estudando sobre o Código de Distribuição de Produtos Anbima, que, entre outros fatores, obriga as instituições que aderirem ao código. Então, ele obriga as instituições a quê, né? A instituição que adere ao código ali de distribuição de produtos Anbima, o que ela está obrigada? Vamos de baixo para cima. Alternativa D, garantir a rentabilidade de ativos pré- e pós-fixados. Tá errado, né? Por quê? Eu posso ter uma marcação a mercado de um ativo. Eu comprei um ativo pré-fixado, 12% para 3 anos. Eu só resgato 13% exatamente ao final do período. No final do período de 3 anos, eu resgato 13% ao ano. No decorrer do período, se for um CRI, um CRA, uma debênture, isso vai marcando a mercado. Então, isso vai oscilando. Às vezes eu consigo até resgatar com um pouco de ágio frente ao volume aplicado, um ágio frente ao CDI, alguma coisa assim do gênero. E também eu não posso garantir, porque e se o banco ou se for banco, né, se for CDB, LCI, LCA, ou o credor ali, uma Petro, uma Vale, emite um CRI, um CRA, uma debênture, se ele quebrar, vai inviabilizar o recebimento do meu recurso. Então eu não posso garantir a rentabilidade de ativos pré- e pós-fixados jamais. Beleza. Alternativa C, não informar eventuais conflitos de interesses da atividade de distribuição. Não invalida a questão. Ele precisa informar sim. Então, se eu estou distribuindo um produto, que eu tenho ali algo, eu sou um coordenador líder, alguma coisa do gênero, ou tenho um interesse que não seja só fomentar o mercado de capitais, ajudar a empresa propriamente a captar recurso,
eu preciso informar isso sim através dos meus materiais informativos, publicitários, lâminas e tudo mais. Pula B. Alternativa A, realizar marcação a mercado de todos os ativos. Não precisa, porque se o cliente ele for qualificado, profissional, ele pode ver o valor na curva, tá? E aqui a gente está falando de apenas de títulos de crédito privado e títulos públicos federais emitidos via tesouraria. Faz com que a marcação a mercado ela não seja opcional, só para o investidor em geral. Então, 2 produtos, crédito privado, título público emitido via tesouraria para investidores em geral. Então, esses são obrigatórios ali marcar a mercado. Então, realizar a marcação a mercado de todos os ativos? Não, tá? Isso aqui tá sempre palavras como todos, nunca, não. Fiquem bem atentos porque essas palavras costumam invalidar a questão. E a alternativa B, a nossa querida alternativa correta aqui, ela tá perfeita. Garantir que as informações dos produtos passaram por auditoria desde que não seja realizado pelo distribuidor. Claro, né? Eu estou distribuindo o produto, eu mesmo vou lá, audito, tá tudo bem, a empresa está saudável mesmo, ela tem um fluxo de caixa bacana, vamos emitir aqui a debenture, passa 3 meses, a empresa quebra. Aí não tem como, né? Nenhum investidor permitiria, a CVM não permitiria, e nem a Anbima também, que a própria empresa que está distribuindo o produto fosse lá e fizesse a auditoria do mesmo, tá bom? Então, a gente fica aqui com o tubarão na tela, afirmativa B é a alternativa correta. Bora lá continuar. Última questão, está acabando, questão de legislação e regulação. Questãozinha também, um pouco mais de decoreba aqui. Conforme disposto pela lei do mercado de capitais, é correto afirmar que representam crimes contra o mercado de capitais. Então aqui a questão é aquela famosa questão que a gente sempre fala, não marcar a primeira coisa que você vê, leia todas as alternativas, né? Porque sempre tem uma que está mais completa, ela está mais certa e é essa que você deve marcar. Mas tem 2 questões que estão corretas, porque não está falando apenas, né, no final da frase. Não discuta com a prova, sempre marque a questão mais completa, aqui está mais certa. Geralmente são questões maiores nesse caso aqui. Então, a alternativa D, vamos começar de baixo para cima. Nenhuma das alternativas cita crimes legítimos contra o mercado de capitais. Está errado, né? Aqui a gente sabe que cita sim. A alternativa C, que é a afirmativa mais completa. Uso indevido de informação privilegiada. Então, crimes ali como insider information, insider trading, front running, manipulação de mercado. Então, eu tenho uma informação privilegiada e eu uso isso para manipular o mercado. Ou exercício irregular do cargo, profissão ou atividade ou função. Eu sou um banqueiro, eu sou um private banker, e eu vou lá, eu sei que o meu cliente ele tem uma empresa, ele vai emitir um CRA, e vai sair nos relatórios que a empresa precisa muito captar recurso e essa empresa é listada em bolsa. Eu tenho ações, eu vou lá e aviso meus amigos, todo mundo, familiares, para vender as ações daquela determinada empresa. Então eu posso sim ser punido, ser punido pela CVM, pela Anbima e demais autorreguladores ali do mercado, tá bom? Então a afirmativa C, ela está mais completa, a e a B, elas estão certas, porém não tão completas quanto a alternativa C. Então tubarão na tela, a gente fica com ela aqui, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo pré-prova. Aqui estão as redes sociais, as minhas redes sociais, então Instagram, LinkedIn e o meu WhatsApp, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Estou super à disposição. Aproveitem os estudos, assistam os pré-provas. Eu sempre assisti ali quando eu estava estudando para todas as certificações que eu fiz no decorrer da minha carreira. É muito bom, ajuda bastante, principalmente naquela semana anterior ali à prova. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, seguir as redes sociais da escola, LS Educação, Professor Lucas Silva.
E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!